Essa é uma das principais intervenções que eu faço na prática clínica envolvendo saúde mental no trabalho, que é estabelecimento de limites. Muita gente tem dificuldade em entender, porque é muito geral, tipo, tá, estabelecer limites, entendi. Mas como que faz isso, o que que é? E é isso que eu vou tentar explicar para você. Estabelecimento de limites no trabalho nada mais é que a capacidade que você precisa desenvolver de colocar limites, seja em pessoas, em tempo ou em atividades dentro do contexto de trabalho. Quando a gente está falando de limites com relação a tempo, muitas pessoas, às vezes, elas não percebem que, dependendo de pessoa a pessoa, acaba que a gente tem uma variação sobre como a gente consegue sustentar estresse e ansiedade dentro do ambiente de trabalho. E aqui a gente precisa realmente entender que não há como fugir disso. Um ambiente de trabalho, ele vai haver estresse e ansiedade, mas dependendo da quantidade, da intensidade que isso afeta a gente precisa se preocupar um pouquinho. Como a gente está falando de tempo, pode ser que tenha algumas pessoas que elas sustentam ali tipo 10, 8 horas de trabalho, mas outras elas conseguem sustentar muito menos. E isso você vai ter que identificar na exposição que você for tendo com o seu trabalho. Qual é a quantidade realmente realizando ali as atividades que você consegue sustentar. Porque as pessoas elas acreditam que elas não têm limites. Então ela trabalha no período que ela tem que trabalhar e depois leva trabalho para casa e fica horas, e deixa de dormir, deixa de viver a vida e tudo mais. E esquece o quanto que isso é prejudicial para que ela possa realmente não só viver a vida dela, mas poder usufruir daquilo que o trabalho oferece. E mesmo que ela goste muito do que faz, para que ela possa fazer aquilo que ela gosta muito com qualidade. A perceber qual que é o período de tempo que eu estou ali fazendo alguma atividade no meu trabalho, em que eu estou percebendo que a qualidade do que eu estou fazendo está caindo e o estresse e a ansiedade está cada vez mais aumentando. E isso você começa a perceber ao longo que você vai trabalhando. Tem dias que você trabalha talvez 7, 8 horas, às vezes outros dias você trabalha 4 horas. E você vai começando a entender qual que realmente é o limite que você tem sobre exposição a atividades e as questões que envolvem o seu trabalho para você perceber, opa, esse daqui é o meu limite com relação a tempo. Então, eu já percebi que a qualidade do meu trabalho diminuiu, a minha atenção, a minha concentração, a minha memória não está mais tendo qualidade para oferecer aquele trabalho que eu estou fazendo. Logo, talvez a gente já entendeu ali que há um limite. Você precisa começar a ficar atento sobre como começar a estruturar o seu trabalho de maneira com que você consiga fazê-lo no tempo que você estabeleceu. E claro, uma coisa que é importante é, se você está trabalhando demais e está deixando a sua vida pessoal de lado, o seu lazer, o seu sono, atividade física, coisas que são básicas e ou necessárias e importantes para a sua vida, logo, realmente você precisa colocar os limites ali, porque senão você não vai conseguir fazer o seu trabalho da melhor forma possível e ao mesmo tempo você vai estar cada vez mais aumentando seu nível de estresse, ansiedade, podendo aí se aproximar de um burnout. Quando nós estamos falando de atividades, como é que isso se relaciona? Você começa a fazer suas atividades diárias e percebe novamente que a qualidade do que você está fazendo está caindo e o seu nível de atenção, de concentração e memória também está caindo, que são as funções cognitivas, e o seu estresse, a sua ansiedade está cada vez mais aumentando ou cada vez mais te esgotando de fazer aquilo. Logo, nós estamos aqui de frente com uma situação que você já entendeu quais são os seus limites de atividades. Vou dar o meu exemplo aqui para você entender. Eu já entendi que ao longo da minha prática, me expondo a atendimentos clínicos, que entre 4 a 5 atendimentos por dia é o que eu consigo sustentar. Se eu fizer mais do que isso em um dia, eu não vou conseguir entregar qualidade, a minha atenção, a minha concentração, a minha memória e a minha capacidade de entregar um trabalho de qualidade vai diminuir. Então, eu não me exponho a essa atividade. Aí você pode falar, mas você tem um controle sobre o seu trabalho. Concordo com você que quem tem essa capacidade de controlar tempo e a quantidade de atividades que eu exposto, auxilia. Mas quem não tem e já entendeu que, já sabe, já identificou aí esse limite, como eu comentei aqui, na exposição diária ao trabalho, já entendeu a quantidade de atividades que tem limite, que já chegou ali no seu limite, eu tenho uma dica para você. Você pode pegar uma atividade e espaçar ela, ou um período de atividades também, e poder fazer o que nós chamamos de uma atividade, um descanso, outra atividade e um descanso, e por aí vai. Por que isso é legal? E um descanso pode ser de 10, 5 minutos entre uma atividade e outra, porque é a tendência de você diminuir o estresse. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre isso, sobre contenção de estresse no trabalho, como que a maneira como a gente se relaciona com as atividades e descanso, ela tende a fazer com que nós possamos mais reagir e recuperar
tolerar o estresse do que sendo exposto constantemente a estresse. E por fim, e não menos importante, pessoas. Seja o meu chefe ou um colega de trabalho, segue a mesma dinâmica. Se você está percebendo que você está exposto a um chefe que fica o tempo todo ali jogando demandas uma atrás da outra, e você fica receoso de aceitar e tudo mais, ou um colega que tem as responsabilidades dele, mas ele não consegue fazer e fica passando para você, é importante que você coloque limites nessas pessoas. E eu percebo muito no movimento, não só da clínica, mas também nos estudos que a gente vai trazendo, e que as pessoas elas têm receio de colocar ali limites por conta da consequência que isso pode ter, seja no ambiente de trabalho, seja na relação dele com aquele colega, ou na relação dele com esse chefe e tudo mais. Mas a forma como você comunica esse limite e a importância que isso vai ter para o seu próprio resultado no trabalho, ou seja, quanto menos atividades que eu vou fazer, porque eu não estou pegando da outra pessoa e também não tenho o lance do meu chefe ali me enchendo o saco, por exemplo, eu estou conseguindo aumentar a qualidade do meu trabalho, aumentar o meu desempenho e a partir disso também ser mais reconhecido e a partir disso crescer profissionalmente, enfim. Então, esse também é um ponto necessário. Colocar limite nas pessoas é você aumentar a qualidade do seu trabalho e, ao mesmo tempo, não ficar desconfortável, porque também tem esse ponto. As pessoas, às vezes, elas deixam de gerar o desconforto na outra pessoa, porque é necessário você gerar o desconforto na outra pessoa para bancar um desconforto que muitas vezes você poderia evitar colocando limite nas pessoas. Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro vídeo com relação à saúde mental no trabalho. Eu vou produzir muito conteúdo em cima disso agora. Vou falar de estresse, ansiedade, burnout, que é a minha área de trabalho, falar muito sobre esse ambiente como um todo, não só da minha prática clínica, mas também o que os estudos estão mostrando. Tem muita coisa legal para produzir. Então, se você está curtindo aí, curte. Manda aí pra galera, compartilha e tudo mais, que a gente vai estar junto aí, demorou? Valeu!